Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e esta é mais uma aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase EJA. O tema da aula de hoje será artigo de opinião. Olha a frase aí, esta moça muito bonita, ela está pensando, penso, logo opino. Será que ela quer dizer com isso? Penso, logo opino. Primeiro eu vou explicar a vocês que se trata de um trocadilho com uma frase muito famosa, uma frase célebre do filósofo e matemático francês René Descartes. Ele disse, penso, logo existo. Aí nós fizemos um trocadilho e disse, penso, logo opino, logo dou a minha opinião. Por isso que a aula de hoje vai ser sobre artigo de opinião. O que é um artigo de opinião, professor? Olha, artigo de opinião é um gênero dissertativo argumentativo muito comum no cotidiano das cidades e aborda temas da atualidade, são temas atuais, que são abordados pelo artigo de opinião. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista, uma opinião sobre algum assunto relevante ou polêmico para a sociedade. Onde o encontramos? Nos meios de comunicação de massa, na televisão, no rádio, em jornais, em revistas, em blogs, na internet, sites, veículos de comunicação de massa também digitais. Encontramos o artigo de opinião. É quando uma pessoa dá uma opinião sobre um determinado assunto de interesse da sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. Então, o artigo de opinião, ele se parece muito com a redação que vocês farão no Enem daqui a 3 anos, não é? Logo mais, está bem pertinho. Esse gênero possui como base a exposição e a argumentação. O que é a exposição? A exposição é um tipo de texto em que são dadas explicações de como um dado fenômeno ocorre. E a argumentação é um tipo de texto que utiliza argumentos para a defesa de um ponto de vista. Então, o artigo de opinião utiliza esses dois tópicos, essas duas tipologias textuais. A exposição e a argumentação. E o que é argumentar, professor? O senhor falou de argumentação, o que é argumentar? Argumentar é a tentativa de apresentar fatos, razões lógicas, provas, estatísticas, falas de pessoas renomadas, etc. Para comprovar uma afirmação, um ponto de vista, uma tese, chamada de tese também, a opinião do autor. É a tese, ele vai defender aquela tese, vai fazer a defesa de sua tese. Como é que ele defende? Com argumentos, com comprovações baseadas em fatos, em tudo isso que eu falei, razões lógicas, provas, estatísticas, falas de pessoas renomadas sobre aquele assunto, para dar maior credibilidade, para embasar a sua tese, a sua opinião, o seu ponto de vista. O artigo de opinião, ele junta a necessidade de explicar uma determinada situação com o fato de que nós precisamos provar nosso ponto de vista a respeito de um assunto. Não é? Para eu dou a minha opinião, todo mundo tem o direito de opinar, mas você tem que comprovar a sua opinião, você tem que ter bons argumentos, argumentos sólidos, argumentos fortes, tem que estar estruturado em dados, em informações lógicas, em estatísticas, em citações ou falas de pessoas renomadas que já discorreram sobre aquele assunto. Qual a razão da existência de um artigo de opinião? Para que um artigo de opinião? O artigo de opinião é produzido basicamente a partir de 2 tópicos, atualidade e polêmica. Porque se não houver um tema polêmico, não há interesse, ninguém quer saber sua opinião, e ninguém vai se interessar e dar opinião sobre aquele tema. É um tema atual e polêmico que chama a atenção do leitor. Quando pegamos um jornal para lermos um artigo de opinião, os assuntos estão sempre relacionados a algo que está sendo discutido neste momento pela sociedade ou
há um assunto polêmico que de tempos em tempos vem à tona. Portanto, sempre haverá artigos de opinião sobre temas de interesse da sociedade, como aborto, racismo, eutanásia, engenharia genética, células-tronco, enfim, sobre a vida de um modo geral. Não é? E, naturalmente, também assuntos como política, religião, economia, etc. Então, tudo isto, qualquer assunto pode ser escrito, né, por um articulista de opinião. Articulista é quem escreve um artigo de opinião, desde que seja relevante o assunto e seja de interesse de todos, de toda a sociedade. Nós, seres humanos, estamos sempre em constante processo de aprendizado, de atualização. Nós somos eternos aprendizes, estamos sempre aprendendo, estamos sempre nos atualizando. Por isso, para que possamos formar o nosso ponto de vista, a nossa opinião sobre algum tema, é importante ouvirmos a opinião de outras pessoas. Né? Então, a gente escuta várias opiniões. Então, para isso, nós temos interesse de ler, né? De lermos os artigos de opiniões de pessoas renomadas. Ok? Mas qualquer pessoa pode escrever um artigo de opinião, inclusive vocês. É um bom exercício para a futura redação para o Enem. Vamos para as características do artigo de opinião. No artigo de opinião, o que é que tem? Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Uso da argumentação, que eu já falei, e persuasão. Persuasão é o poder de convencimento. Né? Eu uso argumentos para convencer o leitor a aceitar a minha opinião, a concordar comigo, com o meu ponto de vista. Geralmente são assinados pelo autor. Produções veiculadas nos meios de comunicação. A gente encontra em todos os meios de comunicação o artigo de opinião. E possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, alinhada à norma padrão, às regras da língua portuguesa. Para que todos entendam, nosso país é um país de várias regiões, um país continental. Então, eu tenho que escrever de acordo com a norma padrão para que, se eu escrevo aqui, for um articulista nordestino, para que o leitor lá do Rio Grande do Sul, lá dos Pampas gaúchos, ele entenda perfeitamente, né, o que o escritor quis dizer. Então, é alinhada à norma padrão. Abordam temas da atualidade, temas atuais. Possuem títulos polêmicos e provocativos. O título do artigo de opinião sempre tem um título em cima, né? Como o título da redação, se quiser botar, bota também, né? Não é nem... Mas eles colocam um título chamativo, provocativo, para despertar a curiosidade, o interesse do leitor e continuar lendo, né? Começar a fazer a leitura do artigo de opinião. Contém verbos no presente e no imperativo. Então, essas são algumas principais características de um artigo de opinião. Vamos ver agora a estrutura de um artigo de opinião. Grande parte dos artigos de opinião, ele segue uma estrutura básica que é dividida em introdução, desenvolvimento, conclusão. São três, tá vendo? A introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, guarda isso na cabecinha. É a estrutura básica, é o esqueleto, né, de um artigo de opinião. A introdução, desenvolvimento, conclusão. Introduz, desenvolve, conclui. Termina, fecha. Vamos estudar cada um deles. A introdução. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado, ou seja, é a apresentação do assunto que será abordado no desenvolvimento. E, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Então, tem um assunto e a opinião tem a tese. O autor tem a tese dele, tem a sua opinião sobre aquele assunto. Então, isso é apresentado ao leitor neste tópico, na introdução, é no início do artigo de opinião. Né? São os parágrafos iniciais. Não é obrigado a ser só um parágrafo, pode ser um ou dois, até mais. Mas no caso das redações escolares e propostas de vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função. Por quê? Nesse tipo de produção textual,
o número de linhas é restrito. Então, se tem menos linhas, então você não vai se estender muito com a introdução. Faz uma introdução curta. Mas há articuladores de opinião, escritores que fazem artigos de opinião em jornais, em revistas, em blogs. Eles podem fazer a introdução com um ou mais parágrafos, ok? Vamos agora para o desenvolvimento. Então, você fez a introdução, está lá a introdução, o parágrafo inicial. Então, os outros parágrafos subsequentes darão o desenvolvimento do assunto abordado. Então, o desenvolvimento. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que, nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Então, aí no desenvolvimento é que entrarão os argumentos, a sua argumentação, não é? Para corroborar o que você está dizendo, a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua tese. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, os fatos, os dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar sua opinião, para dar credibilidade, dar sustentação ao que ele está dizendo, ao que ele está opinando. A segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente e abertamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Não é? Ele faz uma relação dos argumentos, da sua fundamentação, com a sua tese, com o que ele disse sobre aquele assunto. E, por fim, a conclusão, é o fechamento, né? A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese. Ele retoma a tese, ele reforça a tese, a opinião dele, agora comprovada pelos argumentos. Ele começou lá no início, na introdução deu a opinião dele e apresentou o assunto. Durante o desenvolvimento, ele foi dando argumentos, dando informações, mostrando dados, referências, fatos históricos, fatos sociais, alguma coisa de argumentação para dar credibilidade à opinião dele. E agora, no final, na conclusão, ele faz esse fechamento, né? Já tentou comprovar com os argumentos a opinião, então ele faz novamente a reiteração da tese, né? E também pode apresentar uma ideia para solucionar o problema que foi proposto, que não é obrigatório no artigo de opinião. É na redação do Enem, mas no artigo de opinião você apresenta uma solução ou não, ok? Aí o artigo de opinião é só emitir a sua opinião fundamentada por argumentos, né, bons argumentos, sobre um assunto escolhido. Muito bem. Para aprender a fazer um bom artigo de opinião, é preciso ler exemplos, se familiarizar com estilos de escrita e verificar como são escritos. No texto a seguir, é possível verificar as diversas características apresentadas até agora. Note principalmente o uso da linguagem criativa. Então, um conselho que eu dou a vocês, iniciantes, articuladores, né, de opinião, é ler bastante. Leiam vários artigos de opinião de vários autores, de vários jornalistas, né, para vocês se familiarizarem com esse tipo de texto. Então vamos lá, um exemplo de artigo de opinião. Olha aqui, isso aí é a introdução, esse parágrafo é a introdução. Vejam o título, A Natureza Já Não Se Defende, Vinga-se. Foi escrito por quem? Por Jaci Venturi. Então, este escritor desenvolveu esse artigo de opinião. Está aí o primeiro parágrafo, é a introdução. Vamos ler. Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importamos com a qualidade de vida daqui a 30 ou 50 anos. A terra não nos pertence, ela foi emprestada de nossos filhos, advertia um cacique indígena americano há mais de um século. Ademais, torna-se insensato e irônico. Nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos a promover o desequilíbrio natural. Então aí a gente já tem uma ideia do que se seguirá no desenvolvimento. Veja aí, o próprio título do artigo já provoca essa atenção nossa, do leitor. A natureza já não se defende, vinga-se.
Então, ele fez propositalmente esse texto, esse título, né, para chamar a atenção, despertar a curiosidade do leitor. Então, há outras características aí da introdução. Veja que há a indicação de quem escreveu do artigo de opinião, a característica do artigo de opinião. Há a indicação de quem escreveu, está ali, por Jaci Venturi, né? Nesse primeiro parágrafo, a tese ou o ponto de vista do autor já é apresentado. Aonde é que ele apresenta a tese ou o ponto de vista? Veja bem, tese e ponto de vista são a mesma coisa. Ele diz o quê? De que se trata o texto que ele vai falar? Ele vai falar sobre desequilíbrio natural, ou seja, meio ambiente, né? Cuidar do nosso planeta. E ele diz que o culpado disso tudo somos nós, os humanos. Então essa é a tese dele. Ele vai tentar provar que realmente somos nós que desequilibramos a natureza, que interferimos no meio ambiente. Então a gente já tem essa indicação aí da tese e o ponto de vista do autor, né? Já foi apresentado aí na introdução. E o texto está de acordo com a norma padrão. Você veja que há um zelo, há uma observação maior às regras da gramática normativa. Está escrito em terceira pessoa, né? Ele fala, nós, humanos, terceira pessoa. E aborda um tema atual, que é de interesse de todos, né? Que é o desequilíbrio ambiental. Então vamos ver como é que ele fez o desenvolvimento. Olha aí o texto. Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. Conforme a estimativa da Organização das Nações Unidas, a ONU, o aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o ano anterior. A gente já observa nesse parágrafo aí que ele está apresentando argumentos, né? Dados, informações, números, né? E conforme a estimativa, não é ele que está dizendo não, ele pegou referência de uma organização mundialmente conhecida e reconhecida, né, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Para quê? Para mostrar o ponto de vista dele, para embasar, né, o ponto de vista dele, a opinião dele. Aí ele continua, a mãe natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir. É agradecida com quem a trata bem, além de ser espontaneamente dadivosa, bela e vivificante. Porém, pedagógica, ou sabe ser vingativa aos 6 bilhões e meio de terráqueos, se alterarem o equilíbrio natural, eu os arruíno, diria ela. A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É o momento de sermos lúcidos, de reconhecer que chegamos ao limite do irreversível, do irreparável. Adverte o comunicado de Paris, assinado por representantes de 40 países reunidos em fevereiro deste ano. Olha aí outro argumento, né? Outra referência, outra citação, apresentando dados relevantes, dados importantes, bem pertinentes, né? Falando sobre esses desastres, esses cataclismos, né, ambientais que a natureza está sofrendo. Então veja que o desenvolvimento ele apresentou argumentos que comprovam o ponto de vista dele. E os argumentos são fundamentados em informações, em dados, em referências. E há uma relação explícita do fundamento utilizado com a tese defendida. Então é isso que acontece no desenvolvimento. Ele usou 2 parágrafos para o desenvolvimento. Vamos agora para a conclusão deste artigo. Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios. Vejam aí que ele retoma a tese inicial, quando ele disse que o culpado de tudo era o ser humano. Aí ele diz, não há mais o benefício da dúvida, ou seja, não há, tem certeza agora que o ser humano é o principal indutor do efeito estufa. Causa, indutor, ele causa. Né? Todas essas
esses desastres ambientais. De fato, a Terra lança gritos agônicos. Agônicos quer dizer gritos agônicos, gritos de agonia, por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental. Não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs, nem pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano. É preciso agir, mesmo fazendo pouco, como o fabulativo beija-flor. Era verão e o fogo crepitava feroz na floresta. Sobressaltados, os animais se dividiram. Alguns fugiram para o grande rio que permeava a floresta. Outros se puseram a debelar o incêndio. Um beija-flor, nas suas indas e vindas, apanhava uma minúscula porção de água e arremessava sobre as chamas. O obeso elefante, mergulhado no rio para proteger-se do fogo, perguntou ao beija-flor: meu pequeno pássaro, o que fazes? Não vês que de nada serve a tua ajuda? Sim, respondeu o beija-flor, mas o importante para mim é que estou fazendo a minha parte. Ficou bonito, ficou até poético aí, né? Então, para dar o fechamento nesta conclusão, né? Tá aí a fonte, foi na Folha de Londrina, um jornal. Ele utilizou até uma fábula como forma, como efeito de comparação. Utilizou no final uma fábula, a fábula do beija-flor, né? Então, observamos nessa conclusão que temos as características de um artigo de opinião. Na conclusão, nós temos a síntese do desenvolvimento do texto. Ele sintetizou, ele fez o fechamento de tudo. Ele reiterou a tese, quando ele inicia ali que não há mais o benefício da dúvida, o ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, etc, etc. O autor afirma que, para salvar o planeta da destruição ambiental, todos nós devemos fazer a nossa parte, por pequena que seja. E ele é criativo ao utilizar uma fábula para efeito de comparação, né? Para dar uma moral para todos os seres humanos. Então, isto foi um bom exemplo de um artigo de opinião. E como escrever um artigo de opinião, professor? A melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, desenvolvendo um planejamento e um projeto de texto. Planejando e projetando antes de escrever, é muito provável que a composição resulte clara, coerente e bem fundamentada. Então, temos... O primeiro passo que eu digo, antes de fazer até o planejamento do projeto, é ler. Ler bastante. Vocês hoje têm a internet nas suas mãos, leiam artigos de opiniões nos blogs, nos sites, né, das mídias da internet, digitais. Então, depois de fazer bastante leitura, observar os detalhes de cada escritor, o estilo, a criação, né, a observância da introdução, o desenvolvimento da conclusão, você vai fazer o seu planejamento, o seu projeto de texto. Então, podemos dividir o processo de produção de texto em 3 partes básicas: o planejamento e projeto de texto, o rascunho e a revisão. Vamos lá? O que é o planejamento e projeto de texto? O primeiro passo na composição textual deve ser o da reflexão, pensar, leitura, ler e organizar as ideias, né, a serem desenvolvidas no texto. Nessa parte é necessário que o autor do artigo de opinião defina qual será o tema a ser abordado, né, a tese que você irá defender e reunir fundamentos para argumentar, para fazer a defesa dessa tese. Então, é uma organização lógica do texto. Aqui define-se o que deve haver em cada parágrafo, ou seja, qual será a trajetória discursiva usada pelo autor para defender seu ponto de vista no texto. Então, vamos para o rascunho. Uma vez que o projeto de texto já estiver definido, já defini o projeto de texto, já tenho o meu tema, já tenho os meus fundamentos, né? Já tenho a minha tese, então você vai fazer um rascunho. É o momento de transcrever as ideias projetadas, o que você pensou, na forma de texto em prosa. Ou seja, é a hora de escrever o texto na forma de parágrafos introdutórios, desenvolvimento e de conclusão. Fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Quantos parágrafos eu vou colocar na introdução? Não, só vou colocar um na introdução. Você tem que pensar bem
o que você vai colocar nesse parágrafo inicial. No desenvolvimento, vou colocar 2 ou 3, e fechar um parágrafo um pouco maior, fazer a conclusão. Então, é muito importante que o rascunho seja um produto do projeto de texto e não se desvie da trajetória discursiva planejada. Por fim, depois que você fez seu rascunho e terminou seu texto, vai fazer a revisão do texto, você vai revisá-lo, para ver se não tem nenhum errinho, se pode melhorar aqui ou ali. Por fim, após o texto estar praticamente pronto, resta revisar questões de ordem gramatical, como ortografia, acentuação ou pontuação, não é? Olhar as normas gramaticais para ver se está tudo de acordo com a norma padrão. Assim como no rascunho, não é aconselhável que o autor mude informações previamente projetadas e desenvolvidas nas partes anteriores. Agora não é mais tempo de estar mudando mais nada. Uma coisinha ou outra, ali uma pontuação, uma colocação pronominal, uma concordância, tudo bem. Mas não mudar ideias, ok? Então, estamos terminando já a aula de hoje. Vamos para a correção dos exercícios da aula anterior. A aula anterior foram as regras, os casos e usos da crase. Deixei 5 questões, darei agora as respostas. Vamos lá, a primeira questão. Questão 1. Quanto ao uso da crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. Olha aí. Recorreu à mãe e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Onde é que tem crase, onde é que entra? A gente sabe que tudo é a. Mas uns serão preposição, outros não. Recorreu à mãe e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Vamos para a resposta. A resposta da questão 1 é a letra D. Veja que só tem crase na mãe. Recorreu à mãe, porque quem recorre a alguém ou a algo. Então exige a preposição. Então a gente pega a preposição junto com o artigo, que mãe é palavra feminina, forma um azinho só com um acento grave. Recorreu à mãe e a ela se apegou. Lembra da dica que eu dei? Troque ela pelo masculino ele. E a ele se apegou. Então não apareceu ao, não usa crase. E se apegou como a uma tábua de salvação. Ok? Pronome definido aí. A um, trocar tábua por um poste. A um poste de salvação. Continua a mesma coisa. Então, só tem crase aí na primeira oração. Resposta letra D. Vamos para a questão número 2. Em qual alternativa encontramos o correto uso da crase? Às 19 horas irei à igreja e depois da missa à casa do meu amigo Pedro. Então vamos ver qual delas está com o uso correto da crase. A resposta da questão 2 é a letra A. Olha aí, todas têm crase. Às 19 horas, lembra quando eu falei de horas? Para horas sempre tem que haver crase, a não ser que haja uma preposição antes. Às 19 horas, irei à igreja, pois quem vai a algum lugar. Vai a algum lugar. E depois da missa, a casa do meu amigo Pedro. Por que está com crase aí a casa? Porque eu estou especificando a palavra casa, o substantivo casa. Ok? Você lembra que eu disse casa? Só leva a crase se for especificada. A casa de quem é a casa? A casa do meu amigo Pedro. Eu estou dizendo de quem é a casa. Então leva a crase. Então a resposta, letra A. Questão número 3. Em qual alternativa encontramos o correto uso da crase? Vejam aí, 4 frases. Só tem uma certa e 3 erradas. Ele não vende à vista, só a prazo, tá certo? Veja que a crase aí está aí no só a prazo. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola. Preciso conversar com você cara a cara. Enviei uma mensagem à dona do estabelecimento. Qual é a que está correta aí quanto ao uso da crase? Vamos para a resposta. É a letra D. Enviei uma mensagem à dona do estabelecimento. Por que, professor? Porque é pronome de tratamento. Mas o senhor disse que pronome de tratamento não se usa crase. Sim, com exceção de dona, senhor e senhorita. Eu só mudar aí a palavra dona por dono, fica como? Enviei uma mensagem ao dono do estabelecimento. E a prazo lá em cima na letra A prazo é palavra masculina. A vista é que teria que ter a crase. Então a crase aí está errada. Não na palavra masculina em si, ele não vende à vista, só a prazo. Meu filho está aprendendo a cantar, não se usa crase diante de verbo. Cantar é o verbo cantar, não se usa crase para verbo. Preciso conversar com você cara a cara, palavras repetidas, expressões repetidas, não se usa crase. Então,
A, B e C estão erradas. A única certa é a letra D. Vamos para a questão de número 4. Em qual alternativa encontramos o correto uso da crase? Olha aí, tem uma certa e 3 erradas. Vamos lá. O senador retornou a Brasília. Está com crase. Está certo ou está errado? Nas férias viajaremos à Bahia. Amanhã iremos a Belo Jardim. Irei a Salvador no próximo final de semana. Qual foi a que vocês responderam? A resposta correta é a letra B. Nas férias viajaremos à Bahia. Lembra que eu disse a dicasinha para o verbo viajar ou ir? É fazer a volta. Nós voltaremos da Bahia. Se aparecer D mais A, dá, aí crase A. Agora se aparecer esse D, aí não tem crase. Pode observar, fazer essa volta, que todos os outros aparecerá a preposição D, aí não tem crase. O senador retornou a Brasília, o senador voltou de Brasília. Amanhã iremos a Belo Jardim, amanhã voltaremos de Belo Jardim. Irei a Salvador no próximo final de semana, voltarei de Salvador. O único que aparece o da é a Bahia. Nós, nas férias, viajaremos da Bahia, nas férias voltaremos da Bahia. Então, crase está correta aí. A última questão da aula passada, sobre as regras, os casos e uso da crase, é a número 5. A questão número 5, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é: vou para o campo às 10 horas. A partida de futebol está marcada para as 11 horas. Então, logo mais nos encontramos, até as 4. Então, onde é que tem crase, onde é que não tem? Vamos ver a resposta? Olha aí. Tem crase, nesta primeira, vou para o campo às 10 horas. A partida de... hora tem crase. A partida de futebol está marcada para as 11 horas. Não tem crase. Não, professor, o senhor disse que a hora tinha crase? Sim. Mas se aparecer uma preposição antes, não. Olha aí a preposição para. A partida de futebol está marcada para, já tem preposição. Então não necessita. Esse as é o artigo, no plural. Para as 11 horas. E a última, então, logo mais nos encontramos, até as 4. Até, mas até não é preposição, mas eu deixei que é facultativo. Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, e é às 4 horas, está se referindo às 4 horas. Ok? Então, foram as respostas da aula passada. Então, vamos para o exercício da aula de hoje, que foi o artigo de opinião, mais 5 questões que eu deixarei para vocês, e na próxima aula darei as respostas. Questão 1. Qual alternativa melhor define o gênero textual artigo de opinião? Letra A. É um gênero informativo muito comum no cotidiano das cidades e aborda temas atuais. Letra B. Esse tipo de texto tem como função apresentar algum assunto relevante ou polêmico para a sociedade, porém, não defende um ponto de vista. Letra C. O artigo de opinião é um texto escrito que objetiva defender um ponto de vista sem argumentação. E a letra D é um gênero dissertativo argumentativo que apresenta uma opinião sobre um determinado tema baseado em argumentações. Então, responda aí qual alternativa melhor define o gênero textual artigo de opinião. Questão número 2. Qual alternativa não corresponde a uma característica de um artigo de opinião? Textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão, possui uma linguagem rebuscada, objetiva e subjetiva, desalinhada à norma padrão e aborda temas da atualidade. Então, uma delas aí está errada, não corresponde a uma característica de um artigo de opinião. Respondam. Questão de número 3. Quais os elementos básicos que compõem um artigo de opinião? Os elementos básicos: planejamento, rascunho e conclusão. Desenvolvimento, conclusão e revisão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, revisão e conclusão. Qual deles? Questão número 4. O que é apresentado na introdução de um artigo de opinião? O que é que apresenta-se na introdução do artigo de opinião? São apresentados os argumentos que comprovem o ponto de vista. Apresenta-se o assunto abordado e o ponto de vista do autor. Apresenta-se uma síntese do desenvolvimento do texto. É apresentada a reiteração da tese.
Então eu quero saber o que é apresentado na introdução. A última questão, a questão de número 5, o que é apresentado na conclusão agora? O que é apresentado na conclusão de um artigo de opinião? Na conclusão, uma síntese do desenvolvimento do texto e a reiteração da tese, agora comprovada pelos argumentos. A opinião do autor do texto, também chamada de tese. As informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar sua opinião. São apresentados fundamentos com o intuito de comprovação do ponto de vista. Pensem aí o que é apresentado na conclusão e respondam. Bem, meus amigos e amigas, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim, estamos chegando ao final de mais uma aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase EJA. O tema de hoje foi artigo de opinião. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!